Boa noite, meu amado irmão, amigo que nos assiste. Nossa oração é que hoje à noite você possa ser grandemente abençoado pela palavra do Senhor. Possamos entoar louvores que exaltam o nome do Senhor. Seja bem-vindo a mais um culto da IBR Alto Branco. Vamos iniciar orando ao nosso Deus, pedindo discernimento, pedindo que Ele venha falar aos nossos corações e que Ele possa receber a nossa adoração. Então, se você ainda não se aprontou, aquieta teu coração para as coisas que está fazendo, para que você possa dedicar total atenção naquilo que o Senhor tem a falar para o seu coração hoje. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos por mais um dia. Te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, nossas falhas. Te pedimos que hoje, Senhor, através dessa pregação, desse estudo da Tua Palavra, Senhor, venha a moldar o nosso coração de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, que possamos identificar as coisas que estão em falha diante de Ti e possamos nos arrepender. Teu Santo Espírito possa ter total liberdade de agir em nossas vidas usando a Tua Palavra. Assim te oramos, Senhor, não esquecendo de pedir perdão pelos nossos pecados. Assim te oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos iniciar louvando ao nosso Deus, nesse momento, com o hino do Voz de Melodia de número 279, que fiéis nós sejamos. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 4:2, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Então vamos louvar o nosso Deus e meditar nesse belo corinho que exalta o nome do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus. Hino de número 279 do Voz de Melodia, que tem por título Que fiéis nós sejamos. Deus não nos força servindo em temor, mas dá forças para lhe obedecer. Com mentes voltadas para o seu infalível amor, ao Mestre servir sem temer. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Quem não se envolve com coisas daqui é soldado que agrada ao Senhor, lutando, servindo, doando o melhor de si, em provas serás vencedor. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra
que fiéis nós sejamos da palavra estandarte fazer, que fiéis nós sejamos pra por Cristo viver ou morrer, que fiéis nós sejamos da palavra estandarte fazer, que fiéis nós sejamos pra por Cristo viver ou morrer. Amém. Deus abençoe, que os irmãos possam ter sido edificados com esse cântico. E antes de continuarmos louvando ao nosso Deus nessa noite, vamos abrir nossa Bíblia, Palavra do nosso Deus, em 1 Coríntios capítulo 13, é um dos textos que vai ser trabalhado hoje pelo pastor Jonathan, e vamos ler para já ir fixando, né, esse texto. 1 Coríntios capítulo 13, abra aí a sua Bíblia para que a gente possa ler junto, né? 1 Coríntios capítulo 13. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, que o Senhor possa aplicar essa porção aos nossos corações, né? E nesse momento vamos continuar louvando ao nosso Deus com o cântico Para Sempre com Jesus. Que essa possa ser nosso desejo, nossa expectativa de estar sempre com o Senhor, e de aguardar a vinda dele, né? Nas nuvens nos levar para junto dele. Então vamos louvar o nosso Deus, e logo após vocês vão ficar com o estudo do pastor Jonathan, falando sobre a progressividade de sua revelação. Deus abençoe. Graça e paz, amados. Iremos entoar um louvor que tem por título Para Sempre com Jesus. Aguardo o dia em que Jesus irá pra sua igreja reunir. Morreu, ressuscitou, em breve voltará, nos levará pra si. Aguardo o dia em que Jesus irá arrebatar os que são seus, dará ordem, a trombeta soará e descerá dos céus, ressurgirão os mortos em Cristo e se unirão a eles os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor.
para sempre com Jesus. A semelhança do Senhor Jesus, os nossos corpos ficarão de glória revestidos pela eterna luz, os salvos estarão. No céu não haverá pecado, mal, escuridão, tristeza ou dor. Ó, consolai-vos, pois ao lar celestial nos levará ao Senhor. Ressurgirão os mortos em Cristo e se unirão a eles os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso estudo sobre a progressividade da revelação de Deus. Hoje à noite eu estou fazendo um experimento para ver como é que funcionará, se melhora um pouco a qualidade da gravação no meu telefone. E eu tenho minhas anotações ao lado do telefone, mas então vamos começar, né? Espero que os irmãos estejam bem e com saúde e se fortalecendo no Senhor. Nossa leitura, vamos abrir as nossas Bíblias hoje à noite. Nossa leitura será em Hebreus capítulo 1, a primeira leitura que nós vamos fazer, Hebreus 1 a 3, e devo também avisar que hoje à noite eu acho que o estudo vai demorar um pouco mais do que a semana passada, certo? Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Essa revelação nos mostra que Jesus é o Criador e nos mostra também que Ele está acima de tudo que criou. É bem interessante, mas eu não vou expor sobre este texto hoje. Eu quero só mostrar como a Bíblia está, passo a passo, nos expondo a pessoa de Deus. Acho que os irmãos devem já ter percebido que o tema central da Bíblia é nosso Deus. Quem Ele é, como Ele é, o que Ele quer, como Ele quer e quais as consequências da desobediência e da rebeldia. A Bíblia ressalta também quais são as bênçãos que resultam de uma vida
nova, vivida em submissão a Cristo e para Cristo, pelo poder do Espírito Santo. O desvendar dessas verdades nos mostra que nosso Criador espera dos seus filhos, nascidos pela graça através da fé. Graça é a mais celebrada e mais popular dos atributos de nosso Deus nos dias de hoje. Note que eu disse atributo. Significa que a graça é algo que descreve quem Deus é, não só algo que ele faz. Deus é gracioso. Eu, particularmente, tenho chegado à conclusão nos meus estudos que graça e misericórdia de Deus fluem do amor de Deus, que entendo ser exocêntrico. Já tenho dito isso na igreja, quando nós estávamos nos reunindo lá. Isto é, o amor de Deus é focado para fora de si, enquanto o foco do homem natural caído está focado para dentro de si. O homem, por natureza, é egoísta e egocentrista. Ao amar, porque ele se beneficia e se realiza. Ele ou ela, no caso da mulher, é atraído e se sente engrandecido ao perceber outra pessoa se aproximar no desejo de lhe agradar. Ele vê vantagem para si na relação com outra pessoa que se apega a ele. Deus, por outro lado, foca a sua atenção e se agrada, por assim dizer, ao ver outros, suas criaturas, se realizarem espiritualmente. E aqui eu quero abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Todos nós conhecemos esse capítulo, chamado do capítulo do amor, mas eu quero ressaltar algumas coisas aqui para dar ênfase ao fato que a essência de Deus é o amor. E graça e misericórdia fluem dessa essência. Nós encontramos momentos e instantes da graça e da misericórdia de Deus no Antigo Testamento. O livro de Jonas e Nínive, quando ele foi mandado para lá, para pregar contra e dizer que a cidade seria destruída, mas a graça e a misericórdia de Deus foram demonstrados quando o povo se arrependeu. Existem outros momentos no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento dá uma maior ênfase a essa característica, esse atributo do nosso Deus. Mas para entendermos melhor a graça de Deus, devemos entender melhor também o amor de Deus. E é por isso que eu abro agora em 1 Coríntios capítulo 13
e vou ler dos versículos de 1 a 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse, e a minha Bíblia coloca no lugar da palavra amor, caridade, que aqui a gente entende mais caridade como ajudar as outras pessoas, mas a palavra que está sendo usada aqui no original é amor. Então eu vou trocar a palavra caridade aqui na leitura, se você tem essa mesma palavra na sua, para a palavra amor, tá certo? Se eu não tivesse amor, seria como metal que soa e como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E eu quero parar nessa frase. Veja, o amor não é expressa no falar em outros idiomas, sejam de homens ou de anjos. O amor não se expressa no dom de profecia, no conhecer de mistérios, na ciência ou na força da fé. O amor não é expressa na distribuição de bens materiais aos pobres. O amor não é expressa no entregar-se aos perseguidores para ser queimado. Não há proveito nenhum. É isto que esses versículos dizem aqui. Agora, ela entra na definição do que é. Nós vimos o que não é, né? Então, como é o verdadeiro amor e como é que ele se comporta? Número 1. Ele sofre por não ser retribuído. Ele é sofredor. Nós estamos no versículo 4. Ele faz o bem, mesmo ao que não retribui. Terceiro, ele não é invejoso. Quarto, ele é sincero, não leviano. Quinto, ele não se ensoberbece, implicando o quê? Ele é humilde. O amor real de Deus, verdadeiro, o que define a pessoa de Deus, o seu caráter, seu atributo, que é amor, não se ensoberbece, é humilde.
Ele não é indecente, não é egoísta. Versículo 5, ele se controla. Ele se controla. Não desconfia, nem procura falhas nos outros. E não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O que é que está dizendo aqui? Para colocar nos termos de hoje, o amor tem tolerância zero ao se deparar com a injustiça. O amor zela pela verdade. E agora o versículo 7, note, porque aqui está bem claro, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí o versículo 12, o final dessa lista, né? Desculpe. Versículo 8, a primeira frase, que é a frase que eu quero terminar aqui. O amor nunca falha. Quer dizer, o amor que não é egoísta, o amor que não é egocentrista, aquele que não procura seus próprios interesses, mas o bem do outro. Esse é um amor que não falha. Quantas vezes eu não tenho ouvido pessoas dizerem, ou ouvir também colegas relatarem, fulano chegou em casa, ou fulana chegou em casa, disse, olha, nosso relacionamento não está dando certo. Realmente eu estou achando que antes aquele amor que a gente tinha e tal, eu disse a você que eu te amava, mas não está dando para mim. Eu quero divórcio. Esse não é o amor que o nosso Deus nos ensina a ter uns pelos outros. Não é um amor que falha. É um amor que permanece, que continua leal e fiel ao nosso Senhor. Isto que nós lemos aqui, se você percebeu alguma falha na sua vida, como eu percebo na minha vida, né? Logo percebemos, esse não é um amor que eu tenho, não. Não é, especialmente não é o amor que eu tinha antes de conhecer a Cristo. Antes de entregar a minha vida ao Senhor. O amor é interesseiro, mas não o amor de Deus. O amor de Deus não foca em si mesmo. É exocêntrico. Foca no bem dos outros.
Note, um versículo que todos nós conhecemos, todos nós, eu acho que decoramos na escola dominical desde criança. João 3,16. Diga comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quero parar aí. Você conhece o resto do versículo. Mas só parando nessa parte. O que havia no homem soberbo e rebelde que atraísse a um Deus santo? O sistema de valores deste mundo está nas mãos do maligno. O povo, ingratamente, não reconhece a fonte do bem da qual desfruta. As pessoas inventam provedores de acordo com os seus próprios pensamentos e não reconhecem o Criador, Deus, como provedor de tudo que é bom. Então, de onde vem esse amor que se sacrifica pelo outro? Do interior do ser que ama exocentricamente e que nos ensina a imitá-lo. Vamos olhar nas nossas Bíblias, Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 46. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Agora veja o versículo 45, o que diz. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Já percebeu aqui, nesses versículos, a graça e a misericórdia de Deus? O sol levanta sobre os maus e os bons, e a chuva desce sobre os justos e os injustos. Versículo 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos os mesmos? O mesmo? Se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Capítulo 19 do mesmo livro, do mesmo Evangelho, 19 e versículo 19. Capítulo 19 de Mateus, versículo 19. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já percebeu? Notou nessa leitura o quão diferente é este amor daquilo que nós naturalmente praticamos?
Lucas, capítulo 6. E vou ler os versículos de 27 a 35. Mas vós, a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe a outra também. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tomar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e os maus. Que interessante, né, irmãos? Nós percebermos a diferença entre aquilo que nós chamamos de amor e aquilo que a Bíblia nos revela, que é o amor verdadeiro, que o nosso Deus e Pai pratica. 1 João. 1 João, capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Graça e misericórdia são duas faces de uma mesma moeda, que nós podemos denominar o amor sacrificial de Deus. Vocês já me ouviram dizer em outras oportunidades: a graça de Deus é favor não merecido. Ela é Deus nos dando o que nós não merecemos. Misericórdia é Deus não nos tratando como merecemos ser tratados. Ela é punição merecida, isto é, misericórdia, ela é punição merecida, mas não aplicada a nós que confiamos no sangue derramado na cruz pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, pelos nossos pecados. Nós somos beneficiados pela graça e misericórdia de Deus em Cristo. O escritor do Novo Testamento que mais nos desvenda
sobre a graça de Deus é o apóstolo Paulo. Ele nos explica que somos justificados, isto é, declarados judicialmente justos pela graça, porque nós depositamos a nossa confiança em Jesus. E para vermos isso, vamos a Romanos capítulo 5, a carta aos Romanos, capítulo 5. E eu vou ler os versículos 1 e depois os versículos 12 a 18. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, 12 a 18. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Bem, esse é o começo de entendermos a revelação de Deus sobre graça e misericórdia. Lembrando que eu disse, vem de um atributo de Deus, que é o seu amor. Medite nessas palavras durante essa semana. E que Deus os abençoe, irmãos. Boa noite. Amém. Deus abençoe o apóstolo Jonathan. Que esse estudo possa enraizar no seu coração e possa frutificar. Que você possa meditar sobre ele, aquilo que foi ensinado, aquilo que a palavra de Deus nos diz, e que possa gerar transformação na sua vida. Ok? Gostaria de dar boa noite a todos, desejar aos amados irmãos uma ótima semana na presença do nosso Deus, que se fortaleçam na palavra, meditem nos devocionais diários que vocês fazem, naqueles que a igreja está disponibilizando também, e que
e aguardamos vocês, os amados, na quarta-feira para o nosso culto de oração. Deus abençoe e até quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor.